Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos a mais uma matéria nessa terça-feira, dando continuidade ao nosso assunto que é... O que é mesmo? Holocausto. Estamos estudando sobre o Velho Testamento e vamos dar continuidade. Abra comigo sua Bíblia, Levítico capítulo 1. Levítico capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 até o verso 9, amém? Que é o mesmo texto que nós lemos na aula passada. Vamos ficar de pé para nós lermos? Levítico 1, verso 1 diz assim: E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado, de vacas e de ovelhas. Se sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho, sem mancha, à porta da tenda da congregação, e a oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. E porá sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele, para sua expiação. Depois, degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue, e espargirão o sangue à roda sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Porém, sua frissura, suas pernas, lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isto queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Amém? Graças a Deus. Podeis assentar, meus irmãos? Falamos um pouco sobre esse assunto na aula passada, terça-feira passada, a respeito de holocausto, que era uma oferta que Deus pedia para o povo de Israel naquela época. E Deus pedia essa oferta, e essa oferta deveria ser feita segundo os critérios de Deus. E Deus é muito exigente, exigia todos os detalhes de como deveria ser oferecida essa oferta. Não era de qualquer maneira, não é do jeito que a pessoa acha, mas era do jeito que Deus queria. E Deus é muito detalhista em tudo aquilo que Ele pede. E Ele ensinou, né? Tinha que ser uma oferta limpa, tinha que ser uma oferta sem mancha, um animal sem mancha, sem defeito, um animal macho, de preferência macho, para ser oferecido no altar. Então tinha vários requisitos. Não podia ser um animal manco, um animal com defeito. Não, tinha que ser o melhor. Né? Tinha que ser o melhor. Caso contrário, Deus não aceitava aquele sacrifício. E fora isso, ainda tinha os outros requisitos que Deus exigia. Aquele holocausto, além dele ter que ser degolado, ter que ser morto pela pessoa que estava oferecendo aquele holocausto, ele também deveria ser picado em pedaços pelo sacerdote, colocado em cima do altar na ordem certinha, como Deus queria, para que o fogo o queimasse. Em outras partes, também em outro texto que a gente vai ler mais para frente, fala que deveria ser esfolado aquele holocausto, né?
E ele deveria queimar a noite inteira. A noite inteira. E o fogo que queimava aquele holocausto deveria subir para cima. Subir para o alto. E Deus aspirava o cheiro daquele sacrifício, o aroma daquela carne que estava queimando. E diz a palavra que Deus sentia o cheiro suave da oferta e recebia. Havia sacrifícios que não acontecia isso. Faziam, queimavam, matavam o animal, tudo ali, mas a fumaça se espalhava no altar para tudo quanto é lado e não subia para cima. E Israel entendia, quando acontecia isso aí, é que Deus não havia aceito o sacrifício. Porque alguma coisa foi feito errado. E o sinal que Deus dava que ele não recebia é que a fumaça não subia para o alto. Porque Deus é exigente. Deus não quer nada que seja feito mais ou menos. Ou faz com excelência, ou não faz. Aliás, em tudo que a gente faz para Deus, deve ser sempre com excelência. Afinal, Ele é Deus, Ele não é qualquer um, não é? Mas, querido, nós falamos muito sobre isso aí na semana passada, a respeito do que é holocausto. Holocausto é isso. É um sacrifício que é passado pelo fogo, a sua fumaça sobe para cima e Deus recebe como um cheiro suave. Isso é holocausto, sacrifício que passa pelo fogo. Amém? Mas lembrando desse detalhe muito importante, que Deus queria que quando fosse oferecer o sacrifício, o holocausto, podia ser de gado, como podia ser do rebanho de ovelhas, podia ser também aves, rolas, pombinhas. Por que essas diferenças? Por causa da condição de cada um que iria oferecer o sacrifício. Havia pessoas que tinham condições de dar um animal como um gado, um touro, um boi, para ser queimado todinho ali no altar. Mas havia aqueles que não tinham essa possibilidade, então ele dava um cordeiro, dava um carneiro. Alguns não tinham nem sequer a possibilidade de dar o carneiro, aí ele dava um par de rolas ou pombinhas para ser oferecido. Por isso que havia diversos tipos de animais, porque cada um dava segundo a sua possibilidade de oferecer. Amém? Isso no tocante àquela época, mas não para nós hoje. Porque para nós hoje, para começar, os sacrifícios ainda continuam, eles não acabaram. O holocausto não acabou, como muitos pensam. O holocausto era só no Velho Testamento, era só naquela época. Agora Jesus já veio e pagou o preço, hoje não precisa mais de animais e tal, não sei o quê. Tudo bem, no tocante a isso é verdade, porque Jesus veio e acabou essa coisa de oferecer boi, ovelha, animal, porque ele já pagou o preço, né? Ele pagou o preço por todos nós. Amém, glória a Deus por isso. Mas isso não quer dizer que acabou o holocausto, acabou essa forma de holocausto que era feita no Velho Testamento. Hoje continua o holocausto, mas de uma outra forma, porque o nosso holocausto hoje é espiritual, não é mais com sacrifícios de animais, porque Jesus já pagou o preço, já ofereceu de uma vez por todas isso aí. Mas a cada um de nós hoje continua o holocausto, que Paulo mesmo fala em Romano: apresenteis agora o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que é a vossa prática de vida, que é o seu testemunho de cristão. Isso é o holocausto nosso hoje, que deve continuar, porque senão ele não falaria dessa maneira: apresentei os vossos corpos vivos, santos e agradáveis a Deus. Isso é o holocausto que continua. Estão entendendo?
Então o holocausto existe, continua, não como animais mais, mas agora de uma outra forma espiritual. Queridos, só que ainda continua com a mesma exigência. Tem que ser limpo, tem que ser perfeito, sem mancha, uma coisa que seja agradável a Deus. Não pode ser de qualquer maneira. Que é o nosso culto racional que Paulo fala. Ou seja, Deus não gosta de cristianismo barato. Deus não gosta de sacrifício de crente carnal, que oferece a Deus o seu sacrifício ali, com todas aquelas atitudes de reverência a Deus, de oração e de jejum e tudo mais, mas está com a vida totalmente fora do padrão de Deus. Está em pecado, está fazendo coisas que não deve, fala mal dos outros, é fofoqueiro e uma série de vícios carnais. Mas depois, na hora que está com o povo de Deus, na igreja, tudo mais, ele quer oferecer sacrifícios a Deus, ele quer oferecer o seu holocausto. Pode fazer até bonitinho, pode até jejuar, pode fazer um monte de coisa, mas Deus está olhando a vida da pessoa e vê se ela é um animal que está limpo, que está realmente preparado para o sacrifício. Caso contrário, vai queimar o sacrifício, vai, mas a fumaça vai se espalhar toda e não vai subir para cima, porque Deus não vai aspirar o aroma suave que Ele espera do sacrifício de cada um de nós. Estão me entendendo, amados? Abra comigo, Evangelho de Lucas, capítulo 23. Evangelho de Lucas, capítulo 23. Quem encontrou, diga amém. Do versículo 4 diz assim: E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: Não acho culpa alguma neste homem. Este foi o julgamento de Jesus. Na época em quando ele foi crucificado, ele passou pelo julgamento do governador de Roma, Pôncio Pilatos, que era a lei da época, que era Roma que estava dominando. E Pilatos fez o julgamento de Jesus, mas não viu culpa nenhuma nele. Não vejo culpa nenhuma nesse homem. Porque os sacerdotes falsificaram tudo quanto era testemunho contra Jesus, falsas testemunhas, tudo para fazer de tudo para que Pilatos o condenasse à cruz. Porque os sacerdotes não tinham poder e nem autoridade para crucificar ninguém, para levar ninguém para a morte. Então eles tinham que convencer o governador de Roma que tinha essa autoridade sim para crucificar pessoas. Então levaram para Pilatos, por isso que eles levam para Pilatos e apresentam a Jesus, porque eles queriam crucificar Jesus a qualquer custo. Mas Pilatos fez o seu julgamento e não conseguiu encontrar culpa em Jesus. Ele foi reconhecido como uma pessoa inocente pela própria lei da terra, lei dos homens. Os sacerdotes queriam matá-lo, queriam acabar com ele. Inventaram um monte de coisa, mas não adiantou, porque Pilatos julgou e não viu nada neles. O verso 13 e o 14, aqui do capítulo 23, diz: Convocando Pilatos, os principais dos sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhes: Haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo. E eis que ensinando-o na vossa presença, examinando ele na vossa presença, nenhuma culpa encontrei nele, das que acusais. Mesmo Herodes não encontrou culpa nenhuma nele, porque eu remeti também para Herodes
e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Herodes também não encontrou nada que viesse demonstrar que ele era culpado das acusações que estavam fazendo. Por que isso aconteceu, amados? Para se cumprir as Escrituras. Porque segundo o Velho Testamento, segundo Levítico mesmo, fala que cada vez que se oferecia holocausto a Deus, teria que se separar o animal que teria que ser oferecido por alguns dias antes e examiná-lo, para ver se não apresentaria nenhum problema, nenhum defeito, nenhuma mancha, nenhuma doença. Ele tinha que estar intacto para o sacrifício, porque Deus exigia dessa maneira. E Jesus, como era o Cordeiro de Deus que veio a esse mundo para tirar o pecado do mundo, ele também precisou ser examinado. E ele passou por Pilatos, passou por Herodes, passou pelos sacerdotes, pelos escribas, por toda aquela gente lá, para que examinassem ele e ver se não haveria defeito. Mas como a gente sabe que Jesus não tinha defeito, Jesus não tinha pecado, Jesus era o Cordeiro de Deus, mas tinha que se cumprir as Escrituras, ele precisava ser examinado. Incrível que ele estava sendo examinado pela igreja da época, né, que era representada pelos sacerdotes, pelos escribas. Eles que deveriam verificar que Jesus não tinha defeito, não tinha nada, não, eles estavam lutando para matar a Jesus, colocando defeito neles, que ele não tinha. No entanto, Deus usa as autoridades da terra, da época, para ver, olha, examine eles. Eles examinaram, não encontro nada disso que vocês estão falando nele. Ele não tem esse defeito nenhum. E os sacerdotes clamavam para o povo, gritem, gritem agora, para que o governo o crucifique, nós queremos que ele seja crucificado. Digam toda uma voz só, crucifica ele, crucifica. E foram forçando a barra para que Pilatos o crucificasse, atendesse o desejo deles. E foram pressionando, pressionando. Pilatos viu que a coisa estava ficando feia, estava apertando para o lado dele. Ele só disse uma coisa: olha, eu vou lavar minhas mãos e vou entregá-lo a vocês. Se vocês quiserem, vocês que o crucifiquem, porque eu não vou tomar parte disso. Eu não vou crucificá-lo, porque eu não vejo nada que ele seja digno de ser crucificado. E o povo fez isso. Receberam ele, que Pilatos veio, falou, apenas vou castigá-lo com chicoteadas, como é o costume de Roma, depois vocês é que o crucifiquem. E o povo gritou, gritou e venceu no berro. Venceram no berro. E eles falaram de resposta para Pilatos: nós o crucificaremos e que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Bendita a hora que eles falaram isso, para não dizer maldita, porque até hoje Israel paga por causa dessa palavra. O sangue do inocente realmente caiu sobre eles. Israel nunca teve paz de lá para cá, sempre atacado por guerras, por conflitos. Todo mundo está de olho em Israel e querem tomar Israel, querem destruir Israel. Por causa da palavra. Por causa da maldição que eles mesmos lançaram sobre eles. Olha como precisa ter muito cuidado com palavras, né? Muito cuidado com palavras. Mas aconteceu tudo isso daí. Jesus, foi examinado como um cordeiro era, para poder
oferecer o sacrifício a Deus. Ele passou por tudo aquilo porque era necessário se cumprir as Escrituras. Amém? Pelo fato de Jesus ser sem defeito, sem pecado, ele pôde ter a condição de se oferecer a Deus em nosso lugar e pagar pelos nossos pecados. Né? Ele foi examinado, não encontraram nele defeito algum. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 6. Diz a palavra: vendo, pois, os principais dos sacerdotes e os servos, gritaram dizendo: crucifica-o. Disse-lhes Pilato: tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Aqui confirmando o que eu falei. Está em João 19, verso 6. Agora abram comigo em João 17. João 17, do verso 20 ao 23, Jesus, orando a Deus, ele diz: Pai, eu não rogo somente por estes que me destes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Jesus orando pelos discípulos e ao mesmo tempo orando por cada um de nós que estamos aqui hoje. Amém? Orando para que todos sejam um. Olha o que Jesus fala: para que todos sejam um, como tu, Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu enviastes. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos na unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes. Olha aqui o plano de Jesus em fazer tudo o que ele fez. Era a respeito de unidade, que é o tema da igreja desse ano, né? Unidade. Para que sejamos um com ele, como ele é um com o Pai. Todos sejamos totalmente unidos. E ele orou por isso antes de morrer. Ele orou a Deus pedindo isso: Pai, conserva-os na tua presença. Não tire eles do mundo, mas livre eles de todos os males, para que eles sejam um como nós, porque só assim o povo vai reconhecer que eles são meus, que eles são meus enviados, e para que o povo creia que o Senhor me enviou a esse mundo. Era plano dele, sempre foi nos unir junto a ele. Por isso ele pagou um preço terrível por causa disso. O sacrifício de Deus não foi em vão. Há de se cumprir conforme aquilo que eu disse agora. Seremos um só com Ele. Todavia, amados, o Senhor, Ele conhece a nossa vida, conhece a nossa dedicação, conhece nossos compromissos, a nossa vida, enfim. E quando se trata no tocante de oferecer sacrifícios a Deus, é necessário que a gente saber que Deus entende da gente. Claro que nós não vamos oferecer nenhum boi, nenhum touro, nenhum carneiro, nenhuma rolinha, nenhuma pombinha, porque hoje não é mais isso. Porque aquela época era feito assim por causa da condição do povo, mas a nós hoje, cada um de nós tem condições até mesmo de dar uma oferta de porte grande ao Senhor, porque a questão é espiritual. A questão é espiritual. Há pessoas, por exemplo, na área espiritual, que se dedica tanto a Deus, de corpo e alma, que alguns chegam até a deixar sua própria profissão para se dedicar a Deus.
Eu já vi testemunho de pessoas que estudaram faculdade, se formaram em medicina e se converteram depois, e pegou tanto amor no Evangelho que deixou a medicina para se dedicar à obra de Deus. Isso é um tipo de consagração a Deus que equivale a um touro. Uma coisa muito grande, porque ele renunciou à própria vida aqui da terra para se dedicar a Deus. Isso é ou não é uma consagração, um holocausto como um touro? É claro que nem todo mundo pode fazer isso. Mas é uma espécie de exemplo que eu estou dando, de dedicação a Deus. Todavia, amados, por exemplo, no seu trabalho, Deus sabe que você trabalha o dia inteiro. Quem trabalha à noite, trabalha a noite inteira. Boa parte da nossa vida é trabalhando. Então não há muito tempo para fazer coisas para Deus, na obra de Deus, por causa disso. Ou estamos trabalhando, ou estamos estudando, estamos preenchendo o nosso tempo. Então é pouco tempo que nos resta, muitas vezes, para estar na igreja, né? Seria o caso, vamos supor assim, pelo menos um carneiro, um par de pombas, há condições sim de oferecer. E Deus recebe da mesma forma. Só que Deus quer que apresente sacrifícios. Não precisa ser tão grande, mas ofereça sacrifícios a Deus. Que a sua dedicação à obra do Senhor, dedicação a Deus. Você está no trabalho, quem disse que você não pode estar com Deus no seu trabalho? Você pode estar com o seu pensamento em Deus, você pode estar cantando em pensamento, não precisa cantar com vozes, mas você pode estar cantando a Deus em pensamento, você pode estar meditando nos cultos que você vem, você pode estar meditando nos estudos de terça-feira, você pode estar planejando o que você vai fazer no culto da semana que vem, o que você vai apresentar para Deus na sua oração, qual a experiência que você teve com Jesus durante o dia. Ficou na presença do Senhor. Isso tudo é sacrifício, isso tudo é holocausto. Por isso, Jesus veio e pagou o preço por todos nós, mas nos deu esse cargo. Daqui para frente, é vocês agora que vão fazer o sacrifício, é vocês que vão apresentar o holocausto, e o holocausto daqui para frente é a sua vida diante do altar de Deus. Perguntaria eu, sem ofender, quanto tempo você eleva o pensamento a Deus durante o dia? Quantas horas você ora? Quantas horas você pensa em Jesus? Você pensa na obra de Deus? Quanto tempo você se prepara para estar na presença do Senhor? Olha, amados, vamos ser sinceros, a gente se preocupa todo o tempo com o trabalho, com o estudo, com as preocupações do dia a dia, com as contas que tem que pagar, e uma infinidade de coisas que ocupam a nossa cabeça, muito vagamente se lembra de Jesus. Lembra sim, de domingo está no culto. Mas Deus não quer só isso. Só culto? Só vir na igreja? Ele quer saber da sua vida inteira, do dia todo, como você se ocupa, as 24 horas de vida que Ele te dá por dia. Qual tem sido o seu holocausto que você oferece a Deus? Às vezes o altar fica abandonado, a gente não queima nenhum sacrifício para Ele. É verdade, temos que ser sinceros. Vivemos a nossa maneira, buscamos a Deus sim, na hora da necessidade, na hora do aperto, na hora da enfermidade. Aí Deus, Pai, e vai. Mas fora disso, está tudo bem? Está tudo bem, vamos aproveitar a vida, vamos passear, vamos conversar, vamos brincar e vamos
se reunir com os irmãos depois do culto para combinar pescaria, para combinar um futebol, um churrasquinho. Você assistiu aquele filme e vamos ver tal coisa. A vida da gente é preenchida por todas as coisas que o mundo oferece. Mas, holocausto, Deus fica sempre em último lugar. O holocausto acabou? Não acabou, gente. Pelo amor de Deus, não acabou. Continua ainda. Por que não oferecemos holocausto mais a Deus? Você está trabalhando. Muitas vezes você está trabalhando, o chefe pega muito no seu pé. Sempre em fábrica, em onde você trabalha, sempre tem alguém para te pegar no pé. Mas é um saco, né? Enche o saco, perturba. E muitas vezes aquele chefe, nem cristão é, ele está atravessando problemas particulares, ele está atravessando problemas com o gerente daquele lugar, que é a autoridade acima dele. Aí ele se sente com raiva, ele muitas vezes vai e desconta no funcionário. Desconta nele a raiva, pegando no pé dele, arrumando um jeito de pegar no pé dele para desabafar a angústia que ele está sentindo. E você pode ser essa pessoa, esse operário que está sofrendo essa perseguição ali do chefe, do encarregado, que te enche o saco. Queridos, o que fazer nessa hora? Que queira ou não queira, nós somos muito pouco limitados nessa hora. A gente responde, a gente se defende, a gente não aceita que fique pegando o pé da gente, se a gente não fez nada errado, porque ficar no meu pé. E trata de se defender logo, e tal, não sei o quê, e vai longe esse negócio. E não ganha nada com isso, porque o chefe sempre vai estar por cima. Sempre. Se for necessário, ele manda até o funcionário embora por causa disso. E a gente só sai perdendo. Mas a nossa reação é essa. Não gostamos de perseguição, não gostamos de humilhação, não gostamos de ninguém no nosso pé. Mas se é uma pessoa que vive na presença de Deus, vive consagrando a Deus, vivendo o cristianismo autêntico, ela tem a sabedoria de nessa hora ficar quieta, fechar a boca, sabe que está sendo perseguido, mas ele não responde, não reage, não se defende, porque ele entrega na mão do Senhor naquela hora, dentro do coração dele, ele começa a orar: o Senhor, eu coloco nas tuas mãos isso que eu estou passando, eu ofereço a ti, meu Pai, esse sofrimento que eu estou passando agora. Eu sei que estou sofrendo por tua causa, eu estou sofrendo perseguição, porque o Senhor disse que nós seríamos perseguidos. Você está queimando holocausto aquela hora, você está oferecendo a Deus um sacrifício. Por isso a providência daquele chefe pegar no seu pé, porque é hora de oferecer o sacrifício. E Deus providenciou a perseguição. Ninguém faz nada sem que Deus permita. Se acontece muita coisa na sua vida, saiba que Deus está permitindo, porque Ele tem o seu objetivo. E quem é de Deus, vive em consagração a Deus, entende quando Deus está trabalhando e faz a vontade de Deus e é firme naquilo ali. Ele fica quieto, ele deixa o chefe falar sozinho, ele concorda com o chefe. O chefe, por sua vez, sabe que ele está errado, porque todo mundo tem a tal da consciência que mostra quando está errado. Ele sabe. Mas ele está desabafando o seu nervo aquela hora. Mas ele se sente mal depois de ver que o funcionário não reagiu, o funcionário não respondeu, o funcionário não se defendeu. Aquilo vai queimar dentro dele, como diz a Bíblia, como brasas vivas na cabeça. Porque ele vai saber, ele vai se sentir mal da pessoa não reagir. É como briga, a pessoa quer brigar, faz de tudo, provoca, mas a pessoa não aceita brigar. Nossa, ele fica doente com isso, porque ele queria brigar. Ele queria que o outro reagisse para poder dar umas pancadas lá, e depois ele ia se defender dizendo: eu bati nele, mas ele também bateu em mim. E aí fica aquela coisa, né? Mas a pessoa não reagiu, aquilo vai fazer um mal tremendo para ele, porque ele sabe que ele está errado. Ele vai ter momentos de remorso. Vai ter momentos que ele vai pensar: puxa,
eu estou errado, eu acusei ele, eu falei tanta bobagem, ele nem reagiu. Ele vai começar a observar aquela pessoa, depois ele vê aquela pessoa que não é de ficar brincando, não é de ficar fazendo rodinha de piada, de mentira, vê a pessoa que está lendo o Novo Testamento, está lendo a Bíblia, vê que a pessoa muitas vezes está quietinha no canto na hora do almoço e está ali com a cabeça baixa, ele percebe que a pessoa está orando. Aquilo vai matar ele por dentro, de remorso pelo que ele fez. Isso vai ser uma chance para ele encontrar também com Jesus. Vai ser uma abertura que ele vai poder dar para que o Evangelho chegue até ele. Entende por que a gente tem que oferecer holocaustos? Oferecer holocaustos é sacrifício. Não é fácil, é sacrifício, é morrer mesmo naquela hora. Abra comigo Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Nós estamos falando de holocausto, de oferecer sacrifícios santo e agradável a Deus, sacrifício vivo. Mateus capítulo 5, vamos ler do verso 9 ao 12, que diz assim: Bem-aventurados pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim também perseguiram os profetas que foram antes de vós. Olha o que Jesus fala aqui. Quando vocês forem perseguidos, quando falarem todo mal contra você, quando vos injuriarem, mentindo contra você para te prejudicarem, fiquem alegres, não é motivo para você ficar bravo, não é motivo para você ficar desesperado, para ficar se defendendo, querendo fazer justiça. Pare com isso. É hora de você se alegrar vendo que você está sofrendo por causa de Jesus. Você está atendendo ao pedido de Jesus que mandou você se submeter a essas coisas. Haverá uma grande recompensa para você que faz a vontade de Deus naquele dia. Amados, isso é holocaustos. Perceberam que holocausto é sacrifício? Porque não é fácil, né? É queimar, é ser degolado, é ser cortado em pedaços, é ser esfolado. Meu Deus, é um monte de coisa horrorosa que acontece. Como acontecia com os animais naquela época, hoje acontece conosco espiritualmente, é deixar nós a zero. Agora Deus quer ver o comportamento. Se o comportamento for como Deus manda, é holocausto. Agora, se é cheio de defesa, é cheio de dodói, é cheio de ficar, é o diabo, eu repreendo a Satanás, eu não aceito isso na minha vida, eu sou filho do rei, eu sou vitorioso, eu quero vitória, eu repreendo em nome de Jesus. Esse monte de coisas está recusando o fogo. Está recusando o altar. Está querendo o quê? Moleza? Jesus teve moleza quando ele veio e morreu? Jesus teve moleza naquela cruz? Jesus teve moleza diante de Pilatos? Com aquela coroa de espinhos? Com as injúrias que ele sofreu, as acusações e tudo mais? Ele deu o exemplo para nós. Por que temos que ser dodói hoje? O que tem de crente dodói hoje não é brincadeira. Tem crente que deixa a igreja, vai embora. Muitas vezes porque o pastor esqueceu de cumprimentar ele. O pastor cumprimentou, todo mundo abraçou e não abraçou ele. Sei lá, não foi intenção, mas aconteceu. Não volto mais lá. Não volto mais lá. Porque meu pastor, não sei o quê. Dodói, não pode acontecer nada com você. Para com isso. Holocausto é passar por
todos os sofrimentos, todas as coisas que acontecem, é entender que você está sendo sacrificado. E é preciso oferecer a Deus. Quando você aceita a vontade de Deus, se submete a isso, você está queimando holocaustos ao Senhor. E Ele está recebendo como um cheiro suave. Como um cheiro suave. 1 Pedro, capítulo 4. Primeira Pedro, capítulo 4, do verso 12 ao 16, diz assim, olha o que Pedro fala. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou como ladrão, ou como malfeitor, ou como aquele que se intromete em negócios alheios. Mas se você padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Amém? É motivo de glorificar a Deus e não de ficar desesperado. Por isso que Pedro fala, que isso, amados? Não estranhe o sofrimento que você está passando. Não estranhe a perseguição que você está tendo. Não fique estranhando dos outros estar te perseguindo. Como se alguma coisa nova estivesse acontecendo. Isso é normal. Para cristão isso é normal. Não fique estranhando as tentações, as provações que têm vindo diante de você, como se alguma coisa estranha estivesse acontecendo. Pedro está dando a entender, queridos, é normal vocês serem perseguidos, é normal vocês sofrerem pelas aflições de Cristo. Se você estiver sofrendo porque está fazendo coisa errada, se estão chamando a polícia para você porque você roubou, fez alguma coisa, estão dando pancadaria em você, você está merecendo, é isso mesmo que tem que acontecer. Mas se você é inocente do que te acusam e você está sofrendo, não estranhe, é normal que sejais perseguidos, é normal que vocês tomam parte também das aflições de Cristo, porque isso é holocausto. Se Jesus foi o autêntico holocausto, oferecido a Deus pela nossa salvação, nos deu exemplo que nós teríamos também que ser holocausto para continuar ainda oferecendo sacrifícios agradáveis a Deus, que é o nosso culto racional e a nossa vida prática cristã. Então, entenda, não é moleza. Agora, se você quer viver para Deus e também viver para o mundo, curtindo as alegrias do mundo e ao mesmo tempo querendo ficar com Deus, é difícil, amados. Porque daí você seria aquela coisa de você concordar com Deus, aceitar tudo que Deus fala, participar da obra de Deus, estar na igreja, tudo, mas menos o holocausto. O holocausto deixa para os outros. Essa parte eu não quero. Eu quero outra parte. Eu quero aquela do aleluia, do glória, da festa e tudo mais. Mas o holocausto não. Eu não tenho esse dom. Quem diz que é dom? Isso é regra. Oferecei a Deus holocaustos, sacrifício vivo, que é o vosso culto racional e a vossa vida prática na presença de Deus. Amém? Queridos, oferecer o holocausto é permitir que Cristo viva através de nós. Como Paulo chegou a esse ponto de dizer, eu não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim.
O único sacrifício perfeito que Deus aceitou foi o de Jesus. Nenhum animal, por mais perfeito que eles fizessem, nunca conseguiu apagar nenhum pecado da humanidade, só cobria. Só Jesus é o único sacrifício puro, verdadeiro, que veio para tirar o pecado do mundo e não cobrir. Hoje, se você quer oferecer a Deus sacrifícios puro, santo e agradável a Deus, você tem que oferecer Jesus, porque só Ele é o único. Deus só vai aceitar se for Ele. Mas como vai aceitar se só for Ele? Se Ele já ressuscitou? Não, Cristo está dentro de você. E você deve ser testemunha dEle, em toda a sua maneira de viver. É a sua vida que vai ser sacrificada por Ele, através dEle. Cada vez que você obedece a Jesus, santifica a sua vida a Jesus, você está oferecendo Jesus como holocausto, através de você. Amém? Nós vamos parar por aqui. Terça-feira que vem a gente continua novamente com essa matéria. Ela é um pouco pesada, tudo porque fala praticamente de renúncia, né? De renunciar a nossa vida por amor a Deus. Fiquem de pé. Nosso Deus,